PCC e CV são organizações terroristas. Para mostrar a força do clã Bolsonaro na Casa Branca, apesar do descrédito da mídia mofenta, o governo americano, 2 dias depois da reunião do pré-candidato Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump, que setores da esquerda juravam que não aconteceria, o PCC e o Comando Vermelho foram declaradas oficialmente organizações terroristas e com este movimento abriram-se portas a possíveis futuras medidas militares no país. Afora o estrangulamento financeiro a estes grupos que já adquiriram complexidade além fronteira. O assunto, a partir deste marco, passa ao nível de ameaça à segurança americana, com a seriedade óbvia assentada neste patamar. Um bando de analistas simpáticos aos bandidos de estimação ecoam a importância comercial da balança entre os dois países como via de amortecimento do ato, de modo que a relação econômica saudável prevalecerá sobre a contundência de um gesto mais ousado e interventor. Dentro da doutrina Monroe, que funda na ideia de que o hemisfério ocidental constitui zona de influência americana, a justificar ação extraterritorial, incluindo a guerra no combate ao terrorismo. Esta é uma das agendas securitárias em voga desde os atentados às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Em torno da guerra ao terror, como batizada por George Bush, os Estados Unidos agem preventivamente para combater o inimigo, esteja onde estiver. Cabe aqui introduzir o estado de exceção de Giorgio Agamben. Nele, a suspensão das normas tem efeito provisório no intuito de deter perigo extremo. O combate ao terrorismo, por seu caráter evolutivo, faz com que se justifiquem violações de direitos, inclusive da soberania como autoridade do Estado Nacional. Seria, no dizer do filósofo, a circulação livre de regras acolhedoras de direitos. É a aplicação pelo poder soberano da chamada vida nua. Os mesmos defensores do tratamento das OCRIMs como entidades do crime advertem que lei americana que autoriza a persecução de traficantes exige prévia investigação formal e revisão judicial, como se isso significasse algum obstáculo à ação trumpista. Vale lembrar que a atual gestão da Casa Branca é marcada por atos contundentes como a retirada na marra da Venezuela do narcoditador Nicolás Maduro, que se encaixa perfeitamente na pragmática de um presidente narcisista capaz de decisões desconcertantes a nível exclusivo do querer individual. A diplomacia brasileira, ecoando a posição do Supremo Líder, reclama na espécie a inexistência da prática de delito de terrorismo, porque a atividade desenvolvida pelo crime organizado não tem cunho ideológico, mas move-se por interesse de ganho econômico. Mas é contra a brutalidade da atuação destes elementos, alcançando pessoas em território americano, que a Casa Branca consolidou a sua decisão e a presença de Flávio com a petição pontual apresentada a Trump detonou o estopim. Em 17 de abril, a coluna Paulo Capelli, do Metrópolis, já antecipava. Estados Unidos manda um aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra CV e PCC. O receptor do recado foi o menino de ouro do governo Lula, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. O novo revés da política externa se deve à visão de ultra-esquerda do embaixador Celso Amorim, o manda-chuva do Itamaraty, alinhado com a lente atrasada das alianças anti-ocidentais. Por essa posição, o Brasil se alinha ao que há de pior no contexto global. Sob essa inspiração, o país tornou-se inimigo figadal do povo israelense, para ficar bem com a selvageria muçulmana. Foi assim que foram entoadas loas às ditaduras renitentes, como a do abominável Nicolás Maduro, que sentiu literalmente na carcaça o significado do America First, envolvendo a obsessão estratégica do domínio trumpista, desde o controle de recursos como o petróleo da Venezuela, fazendo da líder Delcy Rodrigues um fantoche, ao domínio do Ártico de terras raras e essenciais. O nanismo diplomático brasileiro associado ao militarismo de papelão pensa a rugir contra o Leão do Norte, o que óbvio soa como uma galhofa aos que pensam seriamente a geopolítica, sem os faniquitos da coluna ideológica vermelha. O máximo que pode ser feito é a emissão de notinhas nervosas, lembrando que há um outro flanco
pernicioso ao país, que é a investigação da chamada Seção 301, relativa a práticas anticompetitivas, desmatamento ilegal, contrafação em comércio varejista, como a famosa Rua 25 de Março, e a apuração de trabalhos forçados em plantas industriais chinesas. Outro tema polêmico são os decretos recentes sobre a regulação dos conteúdos das mídias sociais. Como se vê, não são poucas as diferenças entre os dois governos. Embora a imprensa chapa branca passe pano e pinte um quadro irreal justo para não soar disruptivo, o âmbito pré-eleição em termos de precedência do atual ocupante do plano. Com a posição nova de Washington, o torniquete financeiro e o bloqueio de ativos muda de padrão para algo substancialmente mais rígido. Na mira entra toda a rede consorciada com a atividade criminosa, como apostas, criptoativos, imóveis, fintechs, bancos, seguradoras, corretoras, companhias de comércio exterior e empresas multinacionais. De outro lado, a área de segurança será envolvida por outro tipo de abordagem, representada pela adoção de táticas de guerra, operações mais letais e endurecimento com as zonas tidas como inimigas. A leniência com que o Brasil lida com o avanço das facções sofre um solavanco pela simples possibilidade de pender sobre a cabeça das autoridades uma possível ação invasiva direta, dirigida a bolsões comprometidos com o crime. Aliás, este endurecimento é biombo usado pela oposição de direita contra a hesitação que marcou o trajeto lulista em terceira fase. Pelo que está por vir, o porta-aviões e o Lago Paranoá não são mais eventos impossíveis. Com as duas facções niveladas ao Hezbollah, dá para sentir a reação a ser oposta, pegando desde a deportação de parceiros de negócios de traficantes aos que receberam direta ou indiretamente produtos da atividade criminosa, incluindo políticos e servidores públicos, todos com o crânio a prêmio. E tem muita gente limpinha, bacana, sorridente, que enfiou no bolso cascalho do tráfico. Aliás, o governo americano já avisou, logo após o anúncio da medida classificatória, que será feita uma faxina na rede bancária e fundos imobiliários com o escopo de localizar dinheiro sujo. Tudo será rastreado. Quem manteve algum tipo de relação com o tráfico será identificado. Para se ter uma ideia, fintechs da Faria Lima, onde o PCC estende a sua interferência, lavaram 26 bilhões de reais que só agora, por aperto da circunstância, o governo coloca no radar da fiscalização. E mais, o candidato do PL pautou o assunto segurança e tirou o foco do Master sobre seu ombro, o que foi um checkmate em toda a turma que bateu firme para desconstruí-lo, aí envolvendo meios de comunicação, influenciadores pagos e grupos de esquerda em geral. Este tema é o calo ósseo do governo que chega ao fim sem ter definido um plano para o setor. Tende a sensação de que a inoperância oficial na matéria se deve à necessidade de manter nichos eleitorais sob a forma de voto de cabresto imposto pelas lideranças faccionadas. Pode ser neste caminho a explicação ao ataque de pelanca do Supremo Líder que, do alto de Sua Majestade, reclamou sobre a tristeza porque disseram, abre aspas, que nossos criminosos são terroristas, fecha aspas. Depois que rolou tudo isso, vale a pena as perguntas. E a química entre Lula e Trump deixou de funcionar? Lula não é um homem bom e um cara inteligente? E a troca de carinho recíproco na ONU em 2025? E agora, senhores militantes jornalistas, vocês dirão o quê? Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo sobre a nova realidade de declaração do PCC e Comando Vermelho como entidades terroristas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Grato pela sua audiência, tenha uma boa semana, tchau!